antes de continuar, eu preciso que você limpe a sua mente. Quando eu digo diabo, eu não estou falando de uma figura com chifres, tridente e fogo. Essa imagem é confortável demais. Porque ela empurra o problema para fora de você. E esse é exatamente o erro. No pensamento de Napoleão Hill, especialmente em Mais Esperto que o diabo é uma metáfora. Ele representa uma força negativa que atua dentro da mente humana. Uma força que se alimenta de medo, dúvida, procrastinação, confusão, autossabotagem, hábito ruim, dependência da opinião alheia e ausência de propósito. Ou seja, o seu verdadeiro inimigo não é uma criatura externa. O seu verdadeiro inimigo é tudo aquilo que toma o controle da sua mente sem que você perceba. E é aqui que existe uma ligação muito forte entre Napoleão Hill, Deus e fé. Porque quando Hill fala dessa força negativa, ele também está falando de tudo aquilo que tenta afastar o homem da clareza, da direção, do propósito e da confiança. Em outras palavras, o que te enfraquece por dentro também tenta te afastar daquilo que Deus poderia construir em você. E sem fé, a mente fica ainda mais vulnerável ao medo, à dúvida e à confusão. E hoje eu quero te fazer uma promessa muito clara. Se você entender quem é esse inimigo de verdade, você vai começar a parar de obedecer padrões que estão roubando sua paz, sua força, sua prosperidade e sua direção. Porque muita gente acha que está perdendo para o mundo. Mas, na verdade, está perdendo para uma força interna que aprendeu a governar seus pensamentos. Hill chama isso de uma vida em deriva. E aqui está uma das ideias mais fortes desse livro. A maioria das pessoas não vive de forma consciente. A maioria vive em deriva. Ou seja, vive sendo levada. Levada pelo medo. Levada pelo ambiente. Levada pela opinião dos outros. Levada pela pressa. Levada pelo hábito. Levada pela necessidade de aprovação. Levada pela procrastinação. Levada por pensamentos repetidos que nunca foram questionados. A pessoa acorda, reage, se preocupa, se distrai, se sabota, adia, repete. E faz isso por tanto tempo que começa a achar normal. Mas não é normal. É condicionamento. E esse é o ponto central. O diabo, nessa filosofia, não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa te manter distraído, inseguro e sem direção por tempo suficiente. Porque uma mente sem direção é fácil de dominar. E uma mente sem direção também se torna fraca na fé. Porque quando você perde governo interno, começa a reagir mais ao medo do que à verdade, mais à pressão do que ao propósito, mais ao caos do que à confiança em Deus. Pensa nisso com sinceridade. Quantas decisões importantes da sua vida foram guiadas por medo? Quantas vezes você deixou de fazer algo porque ficou imaginando o que iam pensar? Quantas vezes adiou o que precisava ser feito, não porque não era importante, mas porque se sentiu travado? Quantas vezes se convenceu de que depois você muda, depois você foca, depois você começa, depois você assume o controle? É assim que essa força trabalha. Ela raramente aparece como destruição explícita. Quase sempre aparece como desvio. Um pouco de dúvida. Um pouco de distração. Um pouco de medo. Um pouco de desculpa. Um pouco de deriva. E quando você soma isso por meses e anos, percebe que não perdeu só tempo. Perdeu direção. Hill mostra que o medo é uma das armas favoritas dessa força negativa. Medo da pobreza. Medo da crítica. Medo da perda. Medo da rejeição. Medo de não ser suficiente. Medo de errar. Medo de tentar e não conseguir. E o problema do medo não é só a sensação ruim. O problema é que ele bagunça a sua mente. Ele te faz pensar pequeno. Te faz adiar. Te faz negociar com a mediocridade. Te faz aceitar uma vida menor do que aquela que você poderia construir. Por isso, o diabo não precisa te convencer a fracassar. Basta te convencer a não agir. Basta te convencer a continuar confuso. A continuar esperando. A continuar em cima do muro. A continuar dependente de circunstâncias externas para finalmente tomar uma decisão. E talvez agora você esteja entendendo uma coisa forte. O seu maior inimigo pode não ser uma pessoa. Pode não ser o sistema. Pode não ser a falta de oportunidade. Pode ser a força interna que te mantém em estado de fraqueza mental.
Agora a pergunta mais importante é: como vencer isso? Napoleão Hill deixa pistas muito claras. A primeira delas é o propósito definido. Uma pessoa com propósito claro se torna muito mais difícil de manipular. Porque quando você sabe para onde vai, muita coisa perde força. A crítica perde força. A distração perde força. O medo perde força. A opinião dos outros perde força. A tentação de desistir perde força. Por quê? Porque propósito dá direção à mente. E uma mente com direção não fica à mercê de qualquer influência. É por isso que tanta gente vive fraca por dentro. Não porque não tenha potencial, mas porque ainda não definiu com clareza o que quer construir, quem quer se tornar e o que não aceita mais. E quando essa direção se conecta com Deus, ela deixa de ser só meta e passa a ser propósito com sentido. A fé entra exatamente aqui, não como passividade, mas como força para continuar firme quando o medo tenta te arrastar para a deriva. Porque quem sabe que está caminhando com propósito diante de Deus se torna menos vulnerável à confusão. A segunda arma contra essa força negativa é a autodisciplina. E aqui muita gente se perde. Porque quer paz sem disciplina. Quer prosperidade sem disciplina. Quer respeito próprio sem disciplina. Quer força mental sem disciplina. Mas disciplina é o que devolve governo para sua mente. É a capacidade de dizer: eu não vou obedecer todo pensamento que aparece. Eu não vou alimentar todo impulso. Eu não vou continuar repetindo o que me enfraquece. Eu não vou deixar meu humor decidir minha direção. Autodisciplina não é rigidez vazia. É liberdade construída. Você deixa de ser escravo do medo. Deixa de ser escravo do hábito. Deixa de ser escravo da procrastinação. Deixa de ser escravo da própria oscilação emocional. E é aqui que a fé precisa ser entendida do jeito certo. Fé não é cruzar os braços e esperar. Fé é manter a mente firme quando seria mais fácil ceder ao medo. Fé é continuar alinhado com a verdade quando tudo em volta tenta te empurrar para a dúvida. Fé é governo interior. A terceira chave é aprender a pensar por si mesmo. Hill mostra que uma das formas mais poderosas de manipulação é fazer as pessoas aceitarem ideias sem reflexão. Viverem no automático. Repetirem crenças que nunca analisaram. Seguirem valores que nunca escolheram conscientemente. Por isso eu quero te fazer uma pergunta direta. Quais pensamentos você tem chamado de seus que, na verdade, só foram herdados? A ideia de que você não consegue. A ideia de que dinheiro é sempre sofrimento. A ideia de que não adianta tentar. A ideia de que mudar é perigoso. A ideia de que ser grande demais afasta as pessoas. A ideia de que não adianta tentar. A ideia de que mudar é perigoso. A ideia de que ser grande demais afasta as pessoas. Será que isso é verdade? Ou será que isso foi instalado em você? Porque uma das maiores libertações da vida é perceber que muito do que te limita não nasceu em você. Foi absorvido. E se foi absorvido, pode ser confrontado. Pode ser rejeitado. Pode ser substituído. É aqui que começa a transformação. Você começa a vencer o seu verdadeiro inimigo quando para de tratá-lo como algo místico e passa a reconhecê-lo em padrões concretos. Na dúvida que te paralisa. Na procrastinação que te enfraquece. Na distração que rouba sua energia. Na crítica que controla suas decisões. Na ausência de propósito que deixa sua mente vulnerável. Nos hábitos que te mantêm em deriva. Então guarda isso. O diabo, nessa filosofia, não quer apenas o seu fracasso. Ele quer a sua inconsciência. Quer que você viva sem perceber. Sem questionar. Sem dirigir. Sem governar a própria mente. E, no nível espiritual, isso significa algo ainda mais forte. Uma mente sem governo também se afasta da fé, porque passa a obedecer mais ao medo do que a Deus, mais à ansiedade do que à confiança, mais à confusão do que à direção. Mas quando você começa a ver isso com clareza, alguma coisa muda. Você percebe que não precisa vencer o mundo inteiro hoje. Precisa começar vencendo aquilo que tenta governar sua mente. Defina um propósito. Fortaleça sua disciplina. Questione os pensamentos que te enfraquecem. Pare de viver em deriva. E fortaleça sua fé. Porque fé, aqui, não é fuga da realidade.
Fé é aquilo que impede sua mente de ser dominada pelo medo. Fé é o que te mantém de pé enquanto você constrói clareza, força e direção. Porque o seu verdadeiro inimigo não é invencível. Ele só parece forte enquanto permanece invisível. E no momento em que você o enxerga, ele começa a perder poder. Se esse vídeo falou com você, comenta. Eu não vou mais viver em deriva. E se inscreva no canal, porque a biblioteca mental existe para isso. Te ajudar a recuperar o controle da própria mente, fortalecer sua direção e construir uma vida com mais clareza, força, propósito e fé.